Saudações a todos, sou Cieca dos Santos. Na aula de hoje vamos falar sobre a trilogia. Vamos lá. Eis os nossos objetivos, eis o nosso sumário. No corpo humano, os ossos estão unidos um ao outro, formando assim o esqueleto humano. E esta união, além de permitir a mobilidade, também em conjunto com o sistema esquelético e muscular, constituem o aparelho locomotor. E a trologia vai ser a área da anatomia que vai estudar as articulações. Aqui nessa imagem vimos osso 1, osso 2 e nós vimos um tecido que une os dois ossos. Para nós estudarmos bem sobre as articulações, nós temos que saber como que eles são classificados. Numa classificação didática, nós classificamos em três grandes grupos. Nós temos a articulação fibrosas, as cartilaginas e as sinoviais, como mostra nas imagens. A articulação fibrosa é aquela que o tecido de união é o tecido conjuntivo fibroso, ou seja, é uma fibra que une uma estrutura óssea a outra. E neste também nós temos subtipos. Vamos ter as suturas, quando nós temos um fino tecido conjuntivo. Vamos ter sindesmose, que é um pouquinho maior. Vamos ter quindelenses e gonfotes. Aqui a estrutura, que é uma camada fina de tecido conjuntivo. E nós vimos que de acordo, ou seja, a forma que eles vão se unir é que vai definir o tipo de sutura. Por exemplo, aqui, a superfície está plana, então vamos ter uma sutura plana. Por exemplo, aqui, entre osso do nariz. Aqui nós temos uma sutura escamosa, como se fosse escamas, que nós vimos aqui nesta imagem. E aqui, por exemplo, nós temos entre o maxilar e o zigomático. E aqui outra imagem, nós temos as denteadas, ou seja, como se fosse uma serra, ou serrilhadas. E aqui, por exemplo, nós temos exemplo entre o parietal e o frontal, que nós conseguimos ver. E também nós temos a sindesmose. A sindesmose, a quantidade de tecido conjuntivo é maior. E nós podemos ter por ligamento, por exemplo aqui, nós conseguimos ver que é um ligamento, ou por membrana aqui, entre dois ossos. A diferença é que por ligamento nós temos um tecido mais concentrado e aqui por membrana nós temos mais planada, mais espalhada. Aqui nós temos esquidenlense, que é uma crista que se encaixa numa gotela, por exemplo, entre o vômer e o esfenoide. Aqui nós temos o esfenoide, aqui nós temos o vômer. E nós temos a gonfote, é como se fosse um prego de uma madeira. E aqui nós conseguimos ver, no processo alveolar, o dente encaixando-se no osso maxilar. Articulação cartilagínea. Neste caso, já não é mais um tecido conjuntivo fibroso, mas sim uma cartilagem. E pode ser de dois tipos. Podemos ter ficondroses, que é por cartilagem hialina ou uma cartilagem temporária, e nós temos a sínfise, que é uma fibrocartilagem, ou seja, é o tecido fibroso em conjunto com o tecido cartilaginoso. Por exemplo, aqui, nós vemos a placa de crescimento, que é uma ficondrose, e aqui a sínfise, e nós vimos, por exemplo, a sínfise pública. Geralmente, a articulação por sínfise está na linha mediana. A sinovial. A sinovial vão ser aquelas articulações que vão ser totalmente móveis. Lembrando que as articulações podem ser imóveis, no caso das fibrosas, pode ser semi-móveis, no caso das cartilaginas, e pode ser sinovial, que são articulações totalmente móveis. E aquela a união de dois ossos através de uma cápsula articular. Então vamos ver aqui alguns componentes essenciais e facultativos para a articulação sinovial. Aqui, os obrigatórios ou os essenciais, nós temos a superfície articular,
cartilagem de revestimento, que neste caso a cartilagem hialina, a cápsula articular, que é constituída por uma cápsula fibrosa mais externa e a membrana sinovial mais interna. Nós temos a cavidade articular sinovial e o líquido sinovial. Como mostra nesse esquema, que aqui primeiro nós temos superfície articular, depois nós temos cartilagem articular, nesse caso a cartilagem hialina. Depois daqui nós temos a cápsula articular, na qual tem dois componentes, a parte fibrosa, que é a parte mais externa, que é a cápsula fibrosa, e a parte não fibrosa, que nós temos a membrana sinovial, que vai ter como função produzir o líquido sinovial. E este líquido sinovial vai estar na cavidade articular ou cavidade sinovial. E aqui nós temos alguns elementos facultativos, que podem, como não, fazendo impacto de uma articulação sinovial. Nós temos ligamento, por exemplo, aqui, alguns ligamentos que vão reforçar. Nós temos a fibrocartilagem intraarticular. Neste caso, nós podemos dividir em disco, menisco e lábio. E temos aqui os coxins adiposos, que são camadas de gorduras. Classificação. É importante, além de identificar uma articulação sinovial, saber classificá-lo. E nós temos aqui 6 critérios para classificar. O primeiro critério é de acordo com o número de superfície, na qual podemos ter simples ou composto. Simples quando eu só tenho uma e duas superfícies. E composto quando eu tenho mais que uma. Por exemplo, aqui nós temos uma, temos duas, temos três, temos quatro. Quanto à presença de fibrocartilagem ou disco menisco, se tiver disco menisco é complexo. Se não tiver, é não complexo. E combinado e não combinado. A combinada é quando o movimento de um influencia da outra. E não combinada quando não influencia. Por exemplo, quando eu mexo o meu ombro esquerdo, o direito não obrigatoriamente deve mexer. Mas não no caso da mandíbula. Aqui na nossa articulação temporomandibular, o ATEM. Quando eu mexo a articulação temporomandibular do lado esquerdo, obrigatoriamente do lado direito também sofre uma influência. Logo, nós temos uma combinação. E aqui nós temos a forma, que pode ser elipsoide, de uma elipse, pode ser cilíndrica, ou pode ser em célula, que nós vemos aqui. Podemos ter também condiliana, podemos ter esférica e nós temos aqui planos. Então, quanto ao número de eixo, nós podemos ter monoaxial, quando é só em um eixo, por exemplo, cilíndrica e troclear, pode ser biaxial, são dois eixos, por exemplo, elipsoide, célula, condiliana, ou podemos ter os poliomultiaxial, quando conseguir, podem três eixos, que nós temos as planas e esférica. Aqui uma tabela que resume, por exemplo, a cilíndrica é monoaxial e nós temos o eixo movimento que é vertical, ou seja, só faz movimento de rotação. Pode ter rotação para a direita, rotação para a esquerda, ou rotação medial e rotação lateral. Certo? E aqui nós temos outros, como o troclear, que é monoaxial, e neste caso aqui ele vai fazer movimento no eixo coronal, por exemplo, que nós temos aqui. E aqui elíptica biaxial, esfera por aí vai. Ou seja, lembrando que o eixo coronal também conhecido como lateral, então ele vai fazer os movimentos de flexão e extensão. Aqui nós temos uma tabela para simplificar. Nós temos aqui sagital anterior-posterior, movimento do esqueleto axial perpendicular. Aqui nós temos inclinação direita para a esquerda, abdução ou abdução. Esse é um exemplo. E aqui nós temos alguns movimentos, como elevação, depressão, temos dorsiflexão, flexão, protusão, retrusão, circundação, inversão, inversão. Então era tudo. Eis as nossas bibliografias. Eis os nossos contatos. Visite o nosso site, as nossas páginas. Deixa aí um like e siga-nos no nosso canal do YouTube para ter mais informação. Tchau, tchau. E fiquem com Deus.